Olá, irmãos, bom sábado a todos. Estou aqui para gravar mais um vídeo falando sobre Apocalipse 19, Apocalipse 20, e nós vamos falar sobre a prisão de Satanás, nós vamos falar sobre o milênio e nós vamos ler as escrituras. O texto começa em Apocalipse 19, capítulo 19, versículo 11 em diante, e nós não vamos abordar todo o verso por verso, ok? Mas vamos entender e tirar algumas dúvidas que muitos irmãos têm, principalmente irmãos que vieram do sistema adventista, ok? Então vamos lá, vamos para a leitura da palavra. Você me acompanha aí no monitor. Deixa eu ver se dá para todo mundo ler. Nós vamos ler juntos, ok? Então vamos lá. A partir do verso 11, ó. E vi o céu aberto. Ok, deixa eu ver, peraí se tá dando para ler. Não. Aqui. Pronto. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava assentado sobre ele, se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, ou verbo de Deus. Então, em primeiro lugar, nós lemos essa parte até o verso 13, e nós acreditamos que esse verbo de Deus, esse cavaleiro fiel e verdadeiro, ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus. Por quê? Nós podemos ler aqui mais dois textos que estão em João 1,14, que vai confirmar isso, ok? João 1,14, acompanha aí na Bíblia. Vamos abrir aqui essa daqui agora. João 1,14. Olha aí. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, esse verbo de Deus, ok? Aqui nessa versão que nós lemos está a palavra de Deus, ok? Mas em outras versões está verbo de Deus, ok? A palavra de Deus, qual se chama a palavra de Deus. É o Filho único ou unigênito do Pai. Único, né? Unigênito significa único, gerado do Pai. E ele tinha muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e ele julga e peleja com justiça. Vamos continuar. E seguiam o exército, aqui ó, tô aqui. E seguiam no exército do céu em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Vamos entender isso aqui também. Em primeiro lugar, quero que você veja
o que está escrito em Isaías 63, verso 3. Vamos ler na verdade os versos de 1 ao 4. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura e que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como daquele que pisa no lagar. Aí vem a resposta, que é o que está lá em Apocalipse 19. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. Eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Olha só, o ano dos meus remidos é chegado. Isso linka com o que nós estamos vendo ali em Apocalipse, ok? Apocalipse, aqui no verso 15, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é que pisa o lagar do furor, do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E seu manto, ele fica tingindo de sangue. Está aqui, E estava vestido de veste tingida em sangue. Tingida em sangue. Aqui, verso 13. E o nome pelo qual chama é a palavra de Deus. Ok, o verbo de Deus. Então as vestes dele estavam tingidas com sangue devido a ser o sangue dos seus inimigos. Sim, os seus aqui dessa terra. O texto vai falar exatamente isso, tá bom? Por quê? Porque a veste enquanto ele se vinga dos seus inimigos, ele vai sujando suas vestes com sangue. Vamos seguir, né? Em seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero que vocês atentem a isso aqui, no verso 15. Da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ok? Que nações são essas que ele vai reger com vara de ferro? Ok? Nós vamos responder isso no decorrer do vídeo. Vamos seguindo. Verso 17. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Irmãos, a ceia do grande Deus não tem nada a ver com as bodas do Cordeiro. São coisas diferentes. A ceia do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, é para os salvos, ok? E a ceia do grande Deus é para os perdidos, para aqueles que aceitaram ser contra a Deus, seus mandamentos, ok? Então, está tendo um convite aqui, para que as aves, todas as aves que voam pelo meio do céu, elas se juntem para a ceia do grande Deus, ok? Para quê?
para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o seu cavalo e ao seu exército. Então aqui nós temos, veja só, nós temos o convite, o anjo convida as aves para comer os reis, os fortes, os tribunos, homens, todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E o anjo e João, ele viu a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra, ok? Aquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então nós temos esse pessoal aqui, né, com os seus reis e seus exércitos, guerreando contra o que está sentado sobre o cavalo e o seu exército, ok? Esse é o contexto. Esses aí são o sujeito desse texto, ok? A besta. Então vamos entender o que aconteceu com a besta. A besta, ela foi presa, ok? E com ele o falso profeta, que diante dela faziam sinais, e com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois, que dois? A besta e o falso profeta, foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, ok? E o restante está aqui embaixo. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui é onde as pessoas têm muitas dúvidas, achando que os demais, esses demais aqui, sejam toda a população viva, toda a população mundial, tirando os salvos, os justos. As pessoas acham que esses demais são toda a população mundial, que vai ser morta com a espada que sai da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Só que o contexto é claro que os demais aqui são esses aqui, ó. Vi os reis da terra e os seus exércitos reunidos, aqui, ó, para que comais a carne de reis, de tribunos, ok? Carne de fortes, carne dos fortes, carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, carne dos homens, livres servos, pequenos e grandes. O exército da besta. Então, o contexto aqui é esse, e que muitas pessoas não conseguem entender, principalmente a interpretação adventista. Eles não conseguem entender que esses demais aqui, do verso 21, são o restante do exército da besta, ok? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma versão aqui, ó, uma versão da Bíblia. Vou mostrar para vocês. Tem várias versões da Bíblia. Eu quero mostrar essa daqui, ó. Essa daqui, ó, a Bíblia Viva, ok? Bíblia Viva, editora Mundo Cristão, ok? Editora Mundo Cristão, a Bíblia Viva. Nessa Bíblia fica bem mais claro das pessoas entenderem isso, ok? Olha só, vê se dá para agora sim, ó. E o verso 21. E todo o exército deles foi morto com a afiada espada que estava na boca do que montava o cavalo branco. E todas as aves do céu se fartaram com a carne deles. Então,
nessa versão, na Bíblia Viva, deixa claro que o contexto está se referindo a esses demais que foram mortos com a espada que saiu da boca, os demais do exército, ok? Outra versão bíblica, eu estou aqui nesse site que é muito bom, eu recomendo, Bible Gateway, Bible Gateway, tem até aplicativo para o Android, ok? Baixa ele, muito bom. Então aqui no Bible Gateway, eu tenho aqui, pessoal, eu tenho milhares de versões bíblicas de todas as línguas, ok? Milhares de todas as línguas, tenho isso aqui tudinho, em todas as línguas, tá bom? Mas vamos lá para o nosso português e vamos escolher aqui, versão O Livro, português de Portugal. Essa versão é muito boa, ok, irmãos? Não é pior do que a nossa Almeida, ok? Essa versão livro é muito boa, recomendo sim. E nós vamos ver aqui, vamos lá em Apocalipse, capítulo 19. E aqui nós temos o verso, fui para o capítulo 20. Bem, vamos lá, capítulo 19. Bem, aumentar aqui para todo mundo poder ver. Então, depois disso, vou pegar aqui do verso 19. Capítulo 19 de Apocalipse, verso 19. Depois disso, eu vi o monstro reunido os governantes da terra. Esse monstro aqui é a besta, ok? Vi a besta reunido os governantes da terra e os seus exércitos para lutarem contra aqueles que estavam sentados no cavalo e contra o seu exército. E o monstro, a besta, foi feito prisioneiro, e com ela o falso profeta, aquele que tinha podido fazer extraordinários milagres na presença do monstro, no caso da besta, e com os quais enganavam os que precisamente tinham aceitado serem marcados com o sinal dela e adoravam a sua estátua. Ambos foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre ardente. E todos os soldados daquele exército foram mortos com a espada afiada que estava na boca do que montava o cavalo. E todas as aves de rapina se fartaram com aquela carne humana. Ou seja, todos os soldados daquele exército. Então o contexto é claro, irmãos, e muitos irmãos acabam sendo enganados achando que se refere a toda a humanidade é morta por Jesus, toda a humanidade, né, que não aceitaram guardar os mandamentos de Deus e assim por diante. Então é morta por Jesus. Não é o caso. Aqui está falando que todos que fazem parte do exército vão ser mortos, iriam ser mortos, ok? Max, por que isso tem importância? Qual a importância disso? A importância disso é que, se você entender dessa forma, a gente vai entrar no capítulo 20 de Apocalipse, errando já, ok? E aqui nós já estamos no capítulo 20 de Apocalipse, e aí nós vamos começar errando, se entendermos dessa forma, ok? Olha só, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Então veja só, irmãos, primeiro nós temos que entender o que é abismo, tá bom? Nós devemos entender o que é abismo e entender, irmãos, que isso que nós estamos lendo não é simbólico. Não é simbólico, é algo que realmente vai acontecer.
a besta e o falso profeta vão ser destruídos, ok? Jogados no lago de fogo e enxofre, entendeu? Se você acredita que a besta e o falso profeta seja algo simbólico, então esse vídeo não é para você. Não é para você, sinto muito. Mas se você acredita que eles são poderes e pessoas imbuídas desses poderes, juntamente com seus exércitos, e que vão ser mortos, e que todas as aves do céu vão se fartar, esse vídeo é para você, ok? Então, vi descer do céu um anjo. João vê do céu, João vê descer do céu. Isso quer dizer que João está na terra. Ele vê descer do céu, ok? Um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Uma cadeia aqui pode ser uma algema, pode ser grilhões, pode ser corrente, ok? Esse anjo, ele tinha, além da corrente, ele tinha a chave do abismo, ok? A chave do abismo. A quinta trombeta, irmãos, a quinta trombeta, ela fala sobre o abismo também. É importante a gente falar sobre isso. Ela fala sobre o abismo. E Jesus também falou, né? O encontro que Jesus teve com o endemoniado também falou sobre o abismo, ok? E nós vamos ver isso agora. A quinta trombeta está em Apocalipse 9. Vamos voltar aqui a Apocalipse 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, ok? Essa estrela aqui é um anjo, ok? Um anjo. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Qual foi o anjo que caiu do céu como uma estrela? Qual foi o anjo que caiu do céu como uma estrela? Ok? E esse anjo, nós sabemos que foi o Ra-Satã, Satanás, o adversário. Foi-lhe dado a ele a chave do poço do abismo, ou a ele, ou um anjo dele, entendeu? Inclusive fala até o nome do anjo aqui, lá embaixo, se eu não me engano é aqui, e tinha sobre si o anjo do abismo. Em hebreu era o nome Abaddon, e em grego Apolion. Mas vamos lá, vou voltar aqui para cima. E abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como a fumaça de grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu o sol, ok? Foi permitido a esses anjos caídos que estavam presos no poço, esses anjos caídos que estavam presos no poço, a esses demônios, ok? Foi-lhe permitido que atormentassem, ok? Aqui foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, ok? Nem poder de árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. O selo de Deus é o nome de Deus e o nome do seu Filho. E foi-lhe permitido, não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. Seu tormento era semelhante a um tormento de escorpião, quando fere o homem, ok? Então, irmãos, esses anjos vão sair do abismo. Vão sair do abismo. Essa é a quinta trombeta. Eles tinham sobre si um rei, ok? Eles tinham sobre si um rei. Em hebreu era o nome Abaddon, em grego Apolion. Um anjo do abismo, ele tinha aqueles demônios tinham esse anjo como rei, ok? Vamos voltar lá para Apocalipse 19. Vamos lá voltar para Apocalipse 19 e entender que aqui em Apocalipse 19, desculpe, Apocalipse 20. Aqui em Apocalipse 20, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Já é outra ocasião, não é a mesma ocasião das trombetas, ok? Por que é outra ocasião? Porque a quinta trombeta já se cumpriu quando Apocalipse 20 tiver acontecendo, já se cumpriu, ok? Por quê? Porque em Apocalipse 20, o dragão,
a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, ele vai ser amarrado por 1000 anos. Quem é que vai amarrar ele? Esse anjo que desce do céu e que tem a cadeia na sua mão e a chave do abismo, vai fazer isso com o dragão, com Satanás, com o diabo, e vai amarrar ele por 1000 anos. Ok? E o que é que vai fazer com ele, com Satanás? Ele vai lançar no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Olha só, não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Irmãos, se Satanás, se o dragão, o diabo, a antiga serpente, vai ser preso, por que ela vai ser presa? O verso é claro: para que não mais engane as nações. Está aí, para que não mais engane as nações. Esse é o motivo da prisão de Satanás. Ah, Max, quer dizer que vai haver nações? É exatamente isso, minha gente. Lá em Apocalipse 19, quando nós acabamos de ler, e o restante do seu exército, do exército da besta e do falso profeta, foram mortos com a espada que saía da boca do Salvador. E as nações, elas agora ficam livres da antiga serpente, do diabo e Satanás, do diabo e Satanás, que é a mesma, são os nomes dele. Eles vão ficar livres por 1000 anos. Mas com que motivo? Para não ser mais enganados, para que o governo do Messias agora possa ser estabelecido sem que as pessoas sejam enganadas. Sem que as pessoas sejam enganadas. Ok? E Satanás vai ser preso aonde? Circunstancialmente aqui nessa terra, porque nós aprendemos, eu aprendi no sistema adventista, que Satanás ia ficar solto aqui na terra sem ter a quem tentar. Sem ter a quem tentar. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia está falando aqui, lançou no abismo. Será que a Bíblia está mentindo? Será que agora a terra, a face da terra é abismo? Quem foi que criou isso? Quem criou isso foi Ellen G. White, ok? Com a questão do bode emissário. Então, Ellen G. White, a Igreja Adventista também defende isso, que quando se ia fazer o sacrifício, sorteava 2 bodes, um para o Senhor, o outro para ser o bode emissário, que ia ser solto no deserto, que representava Satanás. Só que não é isso que a Bíblia fala. Todos os 2 bodes são para o Senhor. Todos os 2 bodes são para o Senhor. A Igreja Adventista é a única que tem essa interpretação, tanto da questão do bode, como da questão do milênio, como da questão do milênio, ok? Então, veja só, Ellen White, ela criou esse ponto exatamente para justificar a terra vazia, e Satanás preso entre aspas, preso solto, se aqui se existe, preso solto nessa terra, e não tem quem tentar. Mas a Bíblia é clara. Nós estamos lendo aqui Apocalipse 20, Satanás, ele vai ser preso, lançado no abismo, ok? Ele vai ser lançado no abismo. E o que é o abismo? Você pode perguntar. E o que é o abismo? Você sabe quantas referências tem na Bíblia sobre abismo? Eu encontrei aqui 53 referências sobre abismo, tá bom? Então, o abismo é a profundeza da terra. O abismo está abaixo
na terra, tá bom? Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar de uma forma para que todos vejam. Veja só aqui. Olha só, vou pegar aqui o de Jonas, que é bem conhecido. Ó. Quando Jonas foi lançado, ok? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Ele está falando isso quando ele foi jogado do barco. Então o abismo é para baixo, é para as águas, é embaixo, é para baixo. Então é o Sheol, é para baixo da terra, é nas profundezas dessa terra, ok? O livro de Jó fala muito sobre isso também. O livro de Jó fala muito sobre isso, sobre o abismo. Mas eu quero que vocês vejam agora. É Lucas 8. Lucas 8. Olha só. O encontro de Jesus. O encontro de Jesus com o endemoniado. Então vamos ver aqui. E navegaram para a terra dos Gazarenos, é Lucas 8, versos 26, a partir de 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte a Galileia. E quando desceu da terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando com grande voz. Olha só o que esse demônio, esse possesso de demônio estava falando. Prostrou, se ajoelhou, e o que ele falava com grande voz? Que tem eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Isso é muito importante. Os demônios, eles reconhecem Jesus não como o Deus, não como o Deus Filho, não como o segundo Deus, mas eles reconhecem Jesus como o Filho do Deus Altíssimo. Entendeu? E estão certíssimos. Muitas pessoas no mundo hoje não conseguem reconhecer Jesus como Filho do Deus Altíssimo, mas sim como o Deus Filho da Santíssima Trindade, criado por Roma no ano 325 em Niceia. Ok? Mas vamos continuar. A questão aqui é para a gente entender a questão do abismo. Ok? O que tem eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Por favor, não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois havia muito tempo que eu o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Então as pessoas, elas prendiam aquele homem para não ficar atormentando a cidade, ia para o deserto e sofrendo na mão daqueles demônios, ok? Vamos lá, vamos continuar. Verso 30, olha só. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E aqueles demônios, eles pediam, por favor, ok? Verso 31, rogo-lhes que não
mandasse para o abismo. Os demônios, e rogando-lhes que não os mandasse para o abismo. Os demônios que estavam dentro daquele homem, eles rogavam para que não os mandassem para o abismo. Por que não mandasse para o abismo? Porque o abismo é um local de tormento. Nós acabamos de ler aqui, ó. Vou voltar. O abismo é um local de tormento. Ó. O abismo é um local de tormento. Peço que não me atormentes. O abismo é um local de tormento. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço que não me atormentes. Não nos manda para o abismo. Não nos manda para um abismo. Aí eu pergunto. Não nos manda para o abismo. Aí eu pergunto para você. Eu pergunto para você, irmão. Eu pergunto para você. O abismo é algo simbólico? É algo abstrato? É algo que não é real? O que é que vocês acham diante dos textos que eu falei? Tem muitos textos referenciando abismo. Eu só mostrei 2. Mas se você vê que abismo é algo para as profundezas, para baixo dessa terra, onde há somente tormento, dor, escuridão. E eu pergunto, é simbólico o abismo? É algo imaginário? O que é que vocês acham? Bem, para muitos que acreditam na interpretação adventista, acreditam que sim, que é algo simbólico. E essas pessoas que acreditam na interpretação adventista, elas negam as escrituras. Sinto muito se alguém se sentir ofendido com o que eu vou falar, mas elas negam as escrituras. Por quê? Por que, Max, negam as escrituras? Porque, olha só, Apocalipse 20. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Ok? Assim como o céu tem comportas, está escrito lá em Gênesis, onde foram abertos e caiu toda a água que está acima do firmamento. Caiu toda a água não, caiu muita água que está acima do firmamento na terra, e a terra se encheu no dilúvio. Como o céu tem portas e comportas, ok? O abismo também tem uma porta, tanto que precisa de uma chave, chave do abismo. E esse anjo tinha a chave do abismo e tinha uma corrente e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, o Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, quando eu digo que as pessoas que creem na interpretação adventista negam a palavra, eles estão negando, porque eles não creem que Satanás vai ser preso, que vai ser amarrado em uma corrente. Eles não creem. Eles dizem que Satanás vai estar solto aqui na terra, ok? O que mais esse anjo que tinha a chave e a autoridade de Deus para poder fazer isso, o que mais ele fez com Satanás? Lançou no abismo e ali o encerrou e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Irmãos, se eu disser que Satanás vai ficar aqui vagando nessa terra, eu estou dizendo que a Bíblia é mentirosa. Vai ficar vagando aqui nessa terra sem ter a quem tentar. A Bíblia é mentirosa, se eu creio assim, dessa forma. Então, irmãos, a gente não pode pensar desse jeito. A gente tem que ajudar os irmãos que ainda pensam assim, falar, mostrar para eles. Eu espero que esse vídeo possa trazer luz
para essas pessoas que ainda estão presas a isso, ok? E se Satanás vai ser preso, ok? Se ele vai ser preso, e aqui está escrito que ele vai ser preso, tem um motivo. Por que Satanás vai ser preso? Está claro, para que não mais engane as nações. As nações. Que nações, Max? As nações que nós vimos ali no capítulo 19 de Apocalipse, em que o Salvador regerá com vara de ferro, ok? O Salvador regerá com vara de ferro. Apocalipse 2, e os salvos também. Os salvos também. Ó, os salvos também. Vamos ver Apocalipse. Apocalipse, deixa eu ver. Apocalipse 2, 27. Pronto. Apocalipse 2, versos 27. Ó. Vamos pegar aqui do 26. 25. Mas o que tendes, retenho até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Essas nações aqui são aquelas que nós estamos lendo lá em Apocalipse 19 e Apocalipse 20. Quem vencer vai dar, ele, o Filho de Deus, vai dar poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas os vossos vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Olha só, e lhe darei a estrela da manhã. Assim como Jesus recebeu de seu Pai poder para reger as nações, essa é a herança dele. Ele vai permitir aqui, ó, que os santos, os salvos também receba poder dele para reger as nações com ele, com vara de ferro, ok? Apocalipse 12, verso 5. Vamos lá, Apocalipse 12, verso 5. Ó, Apocalipse 12, verso 5, ó. 12, verso 5. E deu à luz a um filho que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Olha só. Que nações são essas? Vamos lá, voltar para o Apocalipse capítulo 20. Que nações são essas? Ó, são essas aqui. Que o anjo vai prender ao diabo, Satanás, vai lançar no abismo, vai pôr selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Entendeu, irmãos? É isso. Vamos continuar lendo aqui. E vamos... eu já ia encerrar. Vamos ler um pouquinho mais. Vamos ver até quando Satanás vai ser solto. Ok? E vi tronos. João vê tronos. Se assenta sobre eles. Se assentaram sobre eles. E foi dado poder para julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e nem receberam sinal na sua testa nem nas suas mãos. E vieram e reinaram com Cristo e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, os mortos em Cristo, está lá em Tessalonicenses, está lá em Coríntios, se eu não me engano. Os mortos em Cristo, eles vão ser ressuscitados e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Está aqui escrito. Mas os mortos que desde o início do mundo,
que não morreram com Cristo, que praticaram a maldade e não quiseram se arrepender, eles não viverão até que os 1000 anos se completem, ok? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Reinarão com ele, ok? Com Cristo, reinarão com Cristo 1000 anos, ok? Verso 7. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Olha só, as nações que está sendo regida, até aquele momento estavam sendo regidas com vara de ferro por Cristo, pelo Salvador, né? E por todos os salvos que ele permitir que governe junto com ele. E Satanás, depois de 1000 anos, é solto e tenta enganar novamente as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Ok? Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Então, saiu a enganar. Não sei quantos ele vai conseguir enganar. Não sei se todos, não sei se alguns ele vai conseguir enganar. Durante esses 1000 anos, essas nações vão estar aprendendo do Salvador, porque é o reino do Messias e não vai ter mais engano. Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Veja só, é um detalhe que precisa ser entendido aqui, ó, arraial dos santos, ok? O que é arraial para você? Acampamento dos santos, está em outras versões. Por que os santos vão estar acampados ao redor da cidade? Não seria esse acampamento as festas das cabanas? Não seria esse acampamento as festas das cabanas? É algo que você precisa abrir a mente para aprender isso, compreender isso. Cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Note que são duas coisas diferentes: o arraial e a cidade. Mas o que é que acontece? E Deus desceu fogo do céu e os devorou. Devorou quem? Devorou todos que se juntaram com Satanás dos 4 cantos da terra, todos que se juntaram para essa batalha. E o diabo que os enganava foi lançado no fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, que já tinha sido lançado 1000 anos antes. Agora, 1000 anos depois, Satanás é lançado no lago de fogo e de enxofre, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. E vi um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu à terra e o céu, e não achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Isso 1000 anos depois, irmãos. Depois do milênio. Ok? E tem algo impressionante aqui, ó. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras.
e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, o que a gente pode compreender desse verso 14? Que para as nações, não para os salvos, mas para as nações que estarão sendo regidas com vara de ferro durante 1000 anos, se não quiserem o reino do Messias, serão mortos. Os que vivem nas nações, que não aceitarem ser regidos, que não aceitarem os mandamentos do Pai, do nosso Salvador, eles vão ser mortos. Mas durante o milênio, é possível que ainda haja morte. Por quê? Porque a morte ela só vai ser tirada, só vai ser destruída. O último inimigo a vencer é a morte. 1000 anos depois, vai ser morto, vai ser jogados no lago de fogo e enxofre quem? Satanás, a morte e o inferno. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, meu irmão, a gente precisa entender isso. A morte só será destruída 1000 anos após o milênio. Isaías e Zacarias falam ainda de morte durante o milênio. Então, a gente precisa estudar. Bem, esse estudo vai ficar muito longo. Já tem 51 minutos de estudo. Eu quero encerrar aí. Nós só abordamos, minha gente, Apocalipse 19 e Apocalipse 20. Só abordamos esses dois. Depois a gente pode abordar Isaías, Zacarias e outros textos dos profetas que complementam justamente essa base bíblica que nós estamos vendo, ok? Mas o que não dá para vamos dizer, aguentar mais, é a interpretação que nós aprendemos ainda no sistema adventista, porque foge completamente das escrituras. Possivelmente tenha é possível que eu ainda preciso aprender algo sobre isso e preciso amadurecer mais essa minha crença, mas a crença adventista ela está totalmente errada, porque nega completamente as escrituras e fica difícil a gente aceitar isso. Bem, que o Eterno nos dê sabedoria, nos dê entendimento da sua palavra para fazer o seu querer, para viver vida santa, pura, agradável aos olhos do nosso Deus, do nosso Criador. E que a gente gaste tempo, invista tempo em aprender as verdades que vai ser muito úteis para nós nos últimos dias, para que a gente possa estar no meio dos santos, para que a gente possa estar no meio dos salvos e não no meio das pessoas que vão se perder ou das pessoas que estão em cima do muro. Em cima do muro já é perdido já. Não existe em cima do muro. Em cima do muro é perdido. Então, que possamos firmar-se na verdade. Deus abençoe a todos e que a gente possa continuar estudando e aprendendo mais. E que esse vídeo, ele, nesse intuito de aprendizado, não de recriminar ninguém, mas de mostrar a verdade em si e que as pessoas possam acordar. Um abraço.